Eu tô rindo porque ela falou fofada e adubada. Nossa, irmão, quando você mexe na terra, vem aquele cheirinho, né? E ela falando, eu estava sentindo cheiro de coisa nova. Tem coisa nova chegando. Senta aí, porque a gente vai começar para você já se exercitar. Amém? Quando eu der um grito assim, olha, tem coisa nova chegando. Se você tem possibilidade de dar um salto no banco, diga assim, eu vou viver. Mas não é assim não, irmão. Tu sai do banco assim, não. Eu vou viver. Morto, não. Eu não digo que é a última. É a última? É só o começo. Porque ainda temos a explosão de... Eu já estou vivendo, hein? A explosão foi tanta que meu piso está estourando todo. E meu marido já começou, eu falei, querida, é por uma coisinha assim a explosão. Quando você vê uma portinha, quando você vê, já construiu a casa toda. Então há uma explosão de milagres sobre a tua vida. Vamos lá? 1, 2, 3. Tem coisa nova! Aplaude ao Senhor, pois Ele é digno. Irmão, vão tomar um susto. Que uma coisa que eu aprendi com Deus, que Deus adora deixar crente com o queixo caído. Assim, ó. Deus gosta de fazer surpresa. Estamos no início da nossa campanha, porque com Deus nada termina, tudo tem um começo. Nós estamos nessa jornada de cura. E eu creio que muitas mentes estão curadas. Irmão, nós tivemos ali na igreja da Barra da Tijuca, domingo, e uma irmã, ela falou assim, pastor, eu não tenho condições de estar em Campo Grande, mas o Senhor tem falado tremendamente comigo, e tudo que tem falado eu tenho feito. E nós falamos aqui sobre maldições hereditárias, coisas que a gente traz parental, e ela falou que na hora que o Espírito Santo estava movendo aqui a igreja, ela falou que rapidamente ela ligou para a mãe, ligou para a tia, saiu ligando para a família toda e orando todo mundo no telefone. Sabe por quê, irmão? A cura de Deus não está presa aqui. Não limite Deus na tua vida. Ele é muito mais do que você imagina. Amém? Vamos lá? Nós vamos falar hoje. Mas eu quero analisar com você essa semana toda que nós estamos. Mente curada, vida transformada. Repita comigo. Mente curada. Sabemos que a mente é um lugar de guerras e conflito. Quem sabe disso? Agora você está ciente que todas as guerras talvez não sejam aquela que você estava guerreando. Hoje você entende. Porque agora a sua mente está num campo aberto para que você possa ter conhecimento de que o Senhor está fazendo algo sobrenatural sobre a sua mente. Mas também a mente é um lugar extraordinário. É essa que a gente quer fechar. A mente é um lugar o quê? Escuta bem. Segundo a Bíblia, a mente, ela detalha como alma. Toda vez que você lê a palavra em alguns salmos, em algum provérbio, você vai sempre ver que a Bíblia, ela vai utilizar de alma. Por que alma? Porque ela é o centro. Lembra sempre disso. Nós somos formados de tríplice. Nós somos formados de 3, corpo, alma e espírito. Não existe uma pessoa cuidando do espírito e esquecendo do corpo, e cuidando do corpo e esquecendo do espírito, esquecendo da mente. Porque a mente, ela é algo central nosso. É onde está a nossa vontade, é onde estão os nossos desejos, as nossas partes das nossas emoções. Ela é a vida. Amém? A tua mente é a vida. Se a tua mente estiver bem, tudo que está ao teu redor está como? Então, toda vez que você olhar para a tua vida, saiba, você não pode talvez ter tudo aquilo que você deseja, mas o dom maior você tem, que é a vida. Glória a Deus. E a vida, sabendo que a alma é a vida disso tudo que a gente vive, a alma é a vida, porque ela é positiva ou construtiva na nossa vida. Ela é a fonte da nossa existência.
Porque sem o teu pensar não adianta. Então, sem a tua alma não adianta. Ela é a fonte da nossa existência, da nossa vontade, das nossas escolhas. Ela é a fonte de quem somos. Irmão, nós estamos só resumindo. Nós falamos de tudo aqui. E eu quero trazer para você nessa tarde. Sendo a alma a fonte de cura de vida e de experimentos, precisamos entender que só desfrutaremos do que Deus tem nos proposto através de uma mente igual a dele. Amém? Nós só vamos conseguir desfrutar das coisas que Deus tem dado para nós quando a gente entende a mente que o Senhor colocou em nós. Jesus não morreu da cruz do Calvário somente para nos dar uma salvação de um medo de ir ao inferno. Não. Ele nos deu algo de uma totalidade, de qualidade, vida com abundância. Amém? Uma vida espiritual abençoada. Porque problema todo mundo tem. Mas se você tiver a mente nele, o problema fica mais fácil de passar. É igualzinho você ir para o deserto. Ir para o deserto de sandália havaiana com a pregadeira no cabelo, você volta descabelada e desdentada. Mas vai para o deserto sabendo que você vai e tem passagem de ida, mas tem passagem de volta e não vai demorar. Tenha certeza, você vai até de Descapã para o deserto e de progressiva. Glória a Deus. Porque problema todo mundo tem, mas como é que você vence o problema? Como é que você tem o teu comportamento diante do problema, diante da dificuldade? Nós falamos aqui, você é filho e o filho sabe como resolver as coisas, porque ele sabe que ele tem um pai. Então, se eu tenho uma mente disponível a ser livre, a tua mente agora é o quê? Tu tem uma mente como? Uma mente livre. O que é uma mente livre? Eu não aceito certas situações porque Deus já me libertou. Eu não aceito estar escrava de alguma coisa porque agora eu sou livre. Eu não aceito ficar rodando em círculos e passando o mesmo lugar porque agora a minha mente é livre. Vamos lá? Quero colocar aqui para os irmãos para a gente poder entender isso, essa liberdade. João 8, 32, 33 e 34. Vamos lá? É um tema bem conhecido, porque tem surpresa para nós fecharmos essa campanha. Semana que vem nós estaremos aqui na explosão de milagre. Amém? Nós vamos agora, esse finalzinho de ano, explodir milagre sobre a nossa vida. E eu creio que enquanto você busca, tem gente na sua casa trabalhando, você está buscando para ele. Não fique preocupado. Seus filhos vão receber a explosão de milagre. Tua casa vai receber. Até o teu parente distante. Porque o tremor que vai acontecer aqui vai estremecer na Bahia, vai estremecer na Paraíba, vai estremecer no Ceará. Não interessa. Em todos os lugares vão se ouvir a explosão de milagre de Deus. Amém? Vamos lá? João 8, 32. É um tema bem conhecido. Conhecereis a verdade e a verdade vos. Então preste atenção que a partir do momento que agora o conhecimento, porque a Bíblia vai dizer que o meu povo erra por falta de conhecimento. Então a partir do momento que eu tenho conhecimento, diabo já não mais manda na minha vida. Semana passada eu fui pregar numa igreja e eu escutei uma irmã dizendo assim: olha, eu cheguei em casa e falei para uma irmã: olha, diabo, tu me respeita, hein? E eu, depois, quando acabou o culto, eu falei para ela: irmã, só tem uma coisa, ele não respeita ninguém. Ele não respeita patente, ele não respeita casamento, ele não respeita casamento de 50 anos, de 60 anos. Ele não respeita. Mas sabe quem ele respeita? Uma mente curada, uma mente transformada. Isso ele respeita. Porque ele sabe que você tem autoridade. Porque ele sabe que você tem, sabendo da tua identidade. Ih, não posso tocar. Ela é filha dele. Não posso tocar. Ela tem certeza quem ela é. Agora, se você oscila, com
com certeza ele não vai te respeitar. Mas se você tem autoridade dada da parte de Deus, porque ele já te deu, tenha certeza que ele vai bater em retirada. E outra coisa, para ele entrar no campo da tua batalha, para ele chegar até onde você está, ele precisa também de uma autorização. Ele não é qualquer um para chegar na tua casa, não. Ele precisa de uma autorização. Tem duas autorizações, a tua e a de Deus. Deus falou para ele não entrar, e você pega e abre a porta. Glória. Dá um aleluia aí. E Deus dizendo, tu não tem direito de entrar lá. Ué, mas a tua filha abriu a porta. Então eu estou entrando. Porque tu libertou tudo e ela vai lá e coloca tudo de volta. Mas se verdadeiramente você conhece a palavra, o conhecimento, jamais o diabo vai te tirar da presença do Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... E eles ficaram confundidos, é um texto bem conhecido, mas eu quero voltar aqui para esse final de campanha, 33. Responderam: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livre? Quer dizer, tu está dizendo que nós somos escravos? Está dizendo que a gente está preso? Olha isso, 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do... É aquele que está preso a ele ainda, é servo do pecado. É esse tipo de pessoa que o diabo não respeita. Mas escuta agora, 35. Ora, se o servo não fica para sempre em casa, o filho fica... Porque ele sabe que a casa é dele, ele sabe que a utilização da casa. 36. Se, pois, o filho, vos libertar, verdadeiramente sereis? Então há uma libertação na tua vida. Se Cristo te libertou, mas não é só uma liberdade, irmão. Às vezes a gente pensa assim, Deus me libertou do cigarro e agora sou crente. Não. A libertação e a construção de uma vida de transformação, ela é contínua. A cura da tua mente vai ser contínua. Porque toda a teoria nós damos aqui. Mas quando você chegar em casa, você vai defrontar com alguma coisa e você vai precisar utilizar das armas que você esteve aqui. Brevemente nós vamos criar outra campanha aqui, as armas, e nós vamos utilizar de todas as armas que nós temos, porque nós temos todas as armas, só não sabemos usar. Amém? Sabemos, temos todas, porque a cruz do Calvário não foi uma assinatura somente de salvação, foi para nós vivermos. Por isso que ele diz bem claro: no mundo tereis aflições. Tem um ponto de vírgula no final que tem uma respiração. Jesus mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tende. Ele não diz que você vai ser um crente animado, porque crente animado, ele é momentâneo, ele tem cultos momentâneos, ele sente coisas momentâneas. Ele está dizendo que você será o como a tua vida? Será como? Um animado ou terá bom ânimo? Você sabe o que é um bom ânimo? É você andar constantemente tendo esse bom ânimo de você. Não tenho força, mas quem me fortalece é o Senhor. A minha alegria não vem do que eu tenho, a minha alegria vem do Senhor. Esse é o ânimo que você vai ter. Essa coisa boa dentro de você, que não precisa de uma motivação externa, porque você já tem a sua motivação interna, que é Cristo. Glória a Deus. As pessoas hoje funcionam com coach, com pessoas que possam fazer terapias emocionais, terapia para que você seja uma pessoa alegre, divertida. Não, seja uma pessoa liberta. Se você for uma pessoa liberta, tenha certeza que você é uma pessoa feliz. Que o crente liberto, irmão, ele tudo tá bom. Tudo tá bom para ele. Que até as provas e as lutas que ele passa, ele sabe por que ele está passando. Ele tem entendimento. Por que ele está passando aquilo ali? Por que eu cheguei até aqui? Por que Deus está me levando para esse patamar? É porque Ele sabe que você tem capacidade. Quem está entendendo nessa tarde? Olha para o teu irmão e diga assim: olha, Deus está fazendo um resumão com a gente hoje. Aí você vai me perguntar: pastora, eu até agora não utilizei de nada ainda. Mas Deus é muito interessante. Tem coisas que você não entende agora, mas você só vai entender amanhã.
Aí você vai dizer, nossa, por que surgiu aquela campanha de quarta-feira à tarde? E eu estava ali, era Deus te abastecendo para que algo que vem futuro. Porque uma coisa que Deus faz, Ele prevê tudo antes. E aí você não vai entrar na batalha perdido com cara de paisagem. Oh Deus, tu nem me avisou. Aí Deus vai dizer, querido, eu estava te avisando, 7 quarta-feiras. Eu falei para você, se arma, porque Satanás não te respeita. Ele só respeita uma mente curada e um filho liberto com a identidade certa. Eu não sei se os irmãos viram. Há pouco tempo, numa reportagem, quando estava bem forte a pandemia, e uma moça dá uma carteirada num fiscal do guarda municipal, dizendo que o namorado ou a pessoa que estava do seu lado era um engenheiro civil. E ela apresentou a carteira para o homem. Está vendo? Você sabe quem ele é? Ele é engenheiro civil. E o guarda municipal era um concursado. Você sabe o que ela quer dizer? Ela queria dizer, você sabe quem é ele? Lutou para estar aqui. É uma pessoa de destaque. E muitas das vezes Deus colocou a gente como pessoas de destaque. E a gente vai lá para o final da fila com cara de vítima, dizendo, isso não é para mim. É sim. É para você sim. Tem coisas grandes para a tua vida sim. Amém? Vamos lá para a gente ler? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Abre aí na sua Bíblia. Depois ele vai colocar aqui atrás. Tenha uma mente disponível a ser livre. Porque a nossa mente, ela é extraordinária. Quem sabe disso? Que o nosso cérebro é extraordinário. Quem sabe disso? Que a nossa mente é extraordinária. Irmão, ela é extraordinária. A nossa mente é tão extraordinária que ela guarda cheiro. Ela arquiva as coisas. A gente guarda cheiro de vovó, cheiro de mãe. A gente guarda cheiro de casa. Tem lugares que a gente passa que a gente era criança. Às vezes você está passando pela rua, tu sente um cheirinho de frango. Meu Deus, o cheiro igualzinho o frango da minha avó. A avó já morreu tem quase 50 anos. Isso é uma memória maravilhosa, arquivada. Nosso cérebro é maravilhoso. É por isso que em Lamentações de Jeremias ele diz, o que me traz a memória é o que vai me dar esperança. Eu só vou lembrar de coisas, o quê? Que me traz satisfação. O que adianta eu ficar me lamentando com coisas que não me traz satisfação? Aí diz aqui, vamos. Quem achou, dá um glória. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E é verdade. O homem natural não vai aceitar você vir 7 quarta-feiras vindo aqui para aprender sobre mente. Mas, olha, escuta isso. São loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus, as coisas espirituais, só são discernidas pelas coisas espirituais. Um homem natural não consegue discernir. 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. É aquele crítico, né? O homem espiritual é aquele que começa a julgar todas as coisas. Isso aqui serve para mim? Isso aqui é meu? Isso aqui eu tomo posse? Esse é o homem espiritual. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de quem? Temos a mente de quem? Então, por que ainda a gente tem a mente escrava? Escuta agora. Para obter uma mente curada, ela precisa estar fundamentada em Cristo. Para ter uma mente, e não adianta, eu me lembro, quando a minha mãe, deixa eu contar esse testemunho para você, que é muito raro eu contar esse testemunho sobre a minha mãe, mas deixa eu falar, antes da minha mãe entrar para a Umbanda e a Quimbanda, a minha mãe, ela começou a dar muita crise dentro de casa.
ela dava uns ataques, sumia a sua consciência e ela desmaiava onde ela tinha. Se ela estivesse cozinhando, ela caía por cima do fogão, caía por cima de panela, perdia a noção das coisas. E levava ela para o hospital. Naquela época, irmão, tinha-se camisa de força, a injeção sossega-leão. Hoje não se dá mais isso, não se faz mais isso, o bombeiro não vem buscar mais, agora é 192. E eu me lembro, eu era pequena, quando o bombeiro vinha, amarrava ela naquela camisa de força e levava ela, eu com 4 aninhos. Eu me lembro até hoje, estou com 52 anos. Isso é para você ver como é que é a nossa memória grava. E eu me lembro que numa noite, ela dando bastante crise, meu pai leva e o meu pai volta e eu escuto dentro de casa alguém dizendo que a gente precisaria buscar alguma coisa espiritual para minha mãe. E o médico que tinha atendido a minha mãe tinha dito que o que a minha mãe estava era com problemas espirituais. Mas o que nós fizemos? Sem conhecimento. É isso que eu digo para você, sem conhecimento. Você está tendo conhecimento de mudar toda a tua história. Não deixe ninguém criar outro fundamento. Se alguém viesse com o fundamento de Cristo, a gente não tinha sofrido tanto. Mas aí, um casal que já estava frequentando um terreiro, apresentou para minha mãe o terreiro. E minha mãe começou a frequentar o terreiro para trabalhar a confusão que estava acontecendo sobre a sua cabeça. Se você não sabe como que a nossa mente precisa ser uma mente de Cristo, porque a liderança satânica, ela vai atrás da nossa mente. E fica uma luta das legiões de demônio, buscando a parte frontal e a parte traseira da cabeça para dominar. Então são vários demônios. É igualzinho a filha da mulher de Fenícia dizendo: a minha filha está totalmente endemoniada. Quer dizer, eles estavam embaraçados em sua mente. Não havia um líder assumido a sua cabeça. Então a menina estava comendo fezes, bebendo urina, passando ali trancada dentro daquele quarto. E a minha mãe praticamente, ela ficava 24 horas endemoniada. E apresentaram o terreiro para minha mãe. Mas eu digo para você que quando Deus tem um plano com alguém, Deus resgata com mão forte. E eu lembro que começou a minha mãe trabalhar a cabeça. Eu vou explicar para você, porque você talvez não possa sentir confuso, porque você nunca frequentou, ou quem já frequentou. Haviam 2 demônios brigando pela direção da cabeça da minha mãe. É por isso que Jesus, ele é bem claro em João: se conheceres a verdade vos... Ninguém assume tua cabeça, porque a tua cabeça já tem um dono. Tu já tem um dono na tua cabeça. Porque o pecado não pode mais te dominar. E eu lembro que esse pai de santo começou a trabalhar a cabeça da minha mãe, para acertar a linha de quem assumiria a frente. Irmão, era uma confusão. Minha mãe ficava 6 meses trancada, desaparecia dentro daquele terreiro, porque os demônios ficavam confusos, porque cada um queria liderar mais do que o outro, e minha mãe sofrendo. A minha mãe fumava 3 carteiras de cigarro por dia. A minha mãe bebia, a minha mãe saía pelo meio da rua. Quando a gente procurava ela em casa à noite, ela não encontrava. Ela tinha vontade de andar pelas estradas, direto, sem parar. E às vezes sem sandália, a sola do pé caía cheia de ferida. Quando muitas das vezes o vizinho que encontrava pelo meio do caminho chegava para a gente e dizia: olha, sua mãe está caída lá. E a gente pequena vendo essa situação. E eu estou dizendo, há um líder sobre a tua cabeça que é Cristo. Ele já deixou a tua mente livre para o amá-lo. Assuma essa identidade, que Cristo hoje toma a tua mente. Eu tenho a mente de Cristo. Mas, irmã Jussiane, o que a mente de Cristo é? É o teu comportamento vai mudar, porque tu não vai praticar mais as coisas que tu praticava antes. E tu não vai ser mais do jeito que tu era antes. Porque a mente de Cristo é doação o tempo todo, é mudança o tempo todo. Amém? E é muito, irmão, engraçado que quando Jesus estava no deserto, quem é a primeira pessoa que aparece? Que é da igreja.
Satanás aparece. Porque ele queria ser o líder. E ele, cada coisa que ele falou para Jesus, ele falou diretamente dizendo para ele, faça. E tudo que ele ofereceu, era tudo que Jesus já tinha. Tudo. Quando ele oferece que ele daria todas as coisas do mundo, aí Jesus estava dizendo bem claro, eu não tenho, eu sou dono de tudo. Eu só não dou do teu reino. Eu já tenho um reino. Amém? Você vê que ele vai para liderar a tua vida. Ele quer assumir a cabeça sabendo que você já tem na tua mente fundamentada Cristo. Glória a Deus. A minha mãe partiu para o Senhor há 5 anos atrás. Vai completar agora em novembro 6 anos do seu falecimento. Mas eu digo para você, uma vida de transformação que eu vi sobre a minha mãe. E a minha mãe sempre falava comigo, eu larguei eles, mas eles sempre têm sede de querer. Mas quando ele bate na porta, ele me encontra e sabe que eu sou filha do rei. Amém? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, 11. E não há outra libertação se não for através da palavra. Para a gente obter uma mente curada, ela precisa estar fundamentada em Cristo. Pois Cristo é a única coisa dizendo palavra. Ele é a palavra. Se ele é a palavra e a minha mente está dentro da palavra, a minha mente começa a ser liberta. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi proposto, o qual é Jesus. A nossa mente tem que estar fundamentada em Cristo. Escuta bem. Se a minha mente não está fundamentada em Cristo, o que acontece? Se eu não estou, ficaremos anos após anos. Escuta bem, igreja. Anos após anos, vivenciando a nossa vida dentro de uma roda gigante. Aonde? Quem já foi no parquinho? Quem tem medo de altura? Então nunca andou de roda gigante. E é engraçado que a roda gigante vai, o rapaz lá embaixo para, aonde ele quiser ele movimenta, aonde que é para outro entrar, você vai só se movimentando. E você vai passando somente circulando. Mas tem momento que você vai lá embaixo, e daí a pouquinho, quando você menos espera, o rapaz movimenta, você está onde? Lá em cima. Então tem alguém no controle, botando você lá em cima, de lado, lá embaixo. Não é? Só que uma vida com Cristo não é andar de roda gigante. Não é? Uma vida com Cristo é viver uma vida de alinhamento com a sua vontade. E alinhamento não é roda, é alinhamento. Então, hoje à tarde, Deus está fazendo isso. Se não sei em que posição você se encontra na roda gigante da tua vida. Se está lá em cima, se não está aqui embaixo. Se não tá... Só que agora, alguém colocou a mão na parte do freio e disse, acabou. Seja onde você estiver, você vai descer e vai viver o alinhamento de Deus. Segure na mão do teu irmão e diga para ele, parou de ficar rodando. Agora Deus vai alinhar sua vontade com a vontade sua, a vontade dele com a sua e a sua com a dele. Parou? Você não escutou o barulhinho, não? Pastora, mas esse freio está enferrujado. É, parquinho. Aqueles parquinhos. Parou. Você já ficou de cabeça para baixo, você já foi para um lado, já foi para o outro. Já esperou alguém que estava lá embaixo subir e você ainda continua girando? Chega, hoje Deus está segurando e dizendo, acabou. Agora eu quero alinhar a tua vida. Chega de tanto sofrimento. Está vivendo na minha presença, cantando para um Deus que você não consegue vivenciar a abundância da vida dele sobre a tua vida.
Escuta isso. Porque eu preciso estar fundamentado, lançar todo o meu fundamento em Cristo. E ele hoje está parando tudo. Parou tudo. Hoje de manhã eu escutei algo que Deus estava falando comigo. E ele está parando tudo através da sua vida. Porque você vai viver, escuta isso. Porque você vai viver uma nova mentalidade e também vai viver coisas novas que ele tem para você. Escuta isso. Há uma história na Bíblia que eu pedi assim ao Senhor, eu preciso falar algo para a igreja, mas eu preciso de um personagem. E Deus começou falando comigo de madrugada, era umas 2:00 da manhã. Porque Jesus vai fazer você viver tudo aquilo que Ele tem proposto para você. Tem muita coisa boa. A igreja, irmão, ainda nem vivencia tudo que Cristo tem para nós. Se a igreja soubesse quanto que a gente é poderosa, o mundo não estaria tanto assim. Eu estava vendo uma reportagem e eu me lembrei, o nosso país, graças a Deus eu sou brasileira. Não pareço não, mas sou. Graças a Deus eu sou brasileira. Porque tem país aí da Europa que está voltando toda a doença mais forte. E o Brasil, irmão, só está caindo. Mas se a gente andar pela rua, você vai ver que as pessoas estão andando sem máscara. Mas sabe por quê? Porque a igreja de Cristo é totalmente brasileira. É uma igreja que ora pelo nosso país. Nós estamos sempre orando pelo nosso país. Isso é para você ver como é que a gente é poderoso na oração. Como que a nossa presença é poderosa em qualquer lugar. Para de abaixar a cabeça para lugares que Deus já te deu como conquista. Não tenha a mentalidade de Gideão. É um dos personagens que me chamou a atenção. Ele saiu correndo para o alagar, que era um lugar escondido, lugar que se malhava uva, se pisava uva. E ele saiu para malhar o trigo, que era para a comida da família dele. Porque os medianitas vinham atrás, acabando com tudo. E ele foi fazer um jeito de estar escondido lá, malhando o trigo no lugar que era um lugar de alagar. Só que uma coisa, o medo era tanto, a mentalidade era tão pequena de Gideão, que ele não imaginou que os medianitas queriam eram os alagares, eram lugares de vinho, lugares que traziam dinheiro. E ele estava escondido no lugar que poderia ter sido achado. E ele morreria. Só que o anjo do Senhor estava sentado em um zimbro olhando. Meu Deus, o que esse homem está fazendo? Todo dia ele vem com esse pouquinho de trigo para malhar aqui escondido. Você imagina Gideão malhando o trigo de olho para um lado e para o outro, porque os inimigos estavam rodeando a vinha dele e acabando com tudo? O medo. E quando o anjo do Senhor se apresenta a ele, que era a própria teofania do Senhor Jesus Cristo, a teofania de Deus, a presença dele diante dele, a primeira coisa que Deus abre a boca para ele, não é perguntar, o que você está fazendo aqui? Não foi isso. Primeira coisa que Deus fala para ele, homem valente. Fala para tua irmã, Deus já começou a trabalhar a mente dele ali, porque Deus sabia qual seria a resposta futura. Homem valente, aí vírgula, corajoso. Faz assim, nada. Dá um catucãozinho na tua irmã. E é engraçado, faz assim, engraçado que Deus acredita mais na tua capacidade do que você mesmo. Ele acredita muito em você. Homem valente, corajoso. Encheu ele de elogio. Aí vem Gideão. Gideão, eu quero que tu lute comprar o meu povo. Mas o senhor sabe de onde eu sou? Eu sou de Manassés. Quer dizer, uma tribo pequenininha. E agora o Senhor pegou e deixou o meu povo, que eu ouvi o meu pai falar do Senhor. Mas agora o Senhor deixou o meu povo a perecer. Mas o Senhor já viu qual é o tamanho da minha tribo? Quer dizer, não dá. Eu sou muito pequeno. Mas sabe o que Deus disse? Bem claro para ele. Para você vencer,
Você só precisa de mim. Só isso. Porque Deus sabia qual era a resposta dele. A gente tem as coisas minúsculas na nossa mente. A Deus tem coisas tão grandiosas e a gente minúscula sobre a nossa vida. E olha o outro personagem. Estou terminando porque precisamos orar por você. Faz assim, Há um personagem maravilhoso, eu amo ele. Gosto mesmo desse personagem. Não é Gideão, não. Viver dos propósitos de Deus é ter uma mente transformada. E ele precisou, escuta isso, esse personagem, ele precisou de muito tempo da paciência do Senhor Jesus Cristo, por longo prazo, um processo de mudança da sua mente. Jesus teve muita paciência com ele. Levanta a tua mão direita. Comigo também, Deus. Eu sei que o Senhor está tendo. Escuta isso. Pense que as condições de Pedro, que Pedro vivia. Escuta bem isso. Irmão, eu adoro, gosto muito da vida de Pedro. Olha, eu vou pregar isso aqui para você. Mas cata a vida de Pedro. Você vai ver por que Deus escolhe uma pessoa tão problemática, que tinha hora que o demônio entrava e o demônio saía. E ele dava vaga mesmo. E Deus olhava, Jesus olhava para ele e dizia assim: reda-te de mim, Satanás. Pedro, Satanás hoje pediu a tua cabeça. Isso é para você ver, hein? Sabe por quê? Quanto mais o demônio tiver fúria com você, é porque ele tem a certeza da extensão da obra maravilhosa da cruz na tua vida. Aquele que dá mais trabalho na tua casa, tu já pode sair daqui já com a mente assim: que isso, gente, pregador, já sei. Não chama mais de endemoniado, não. Não chama mais que ele não tem jeito. Tem jeito sim. Escuta isso. Ó. Pense na condição de Pedro. E Jesus, quando vai passear na praia, primeira pessoa, ele é um dos primeiros discípulos que ele olha. Jesus olha o barco, vê ele pescando e faz o convite. E o seu irmão André estava dentro do barco, faz o convite também. E Jesus sabia que aquele homem que ele estava chamando era um homem que não tinha uma instrução religiosa. Ele não tinha, talvez, muito jeito na fala. Mas Deus olhou, Jesus olhou a capacidade. Escuta a mente de Pedro. Depois você vai estudar Pedro. É maravilhoso. Olha a mente de Pedro. Ele era impulsivo, era ou não era? Tem alguém na tua casa que é impulsivo? Fala o que quer. Ainda abre a boca e fala assim: não é não, que eu sou muito verdadeira. Não é não. É meu jeito. Não. Jesus dá jeito no sujeito. Todo sujeito tem jeito para Deus. E toda vez, irmão, eu dentro da obra como pastora, agora para os pastores que estão aqui, eu dentro da obra, eu tenho dificuldade de lidar com esse tipo de crente. Ó. Paz. Paz, irmã. Tudo bem? Você sabe qual é o tipo de crente que eu gosto? É o que vem. Ele vem assim, ó. Olha só, pastora. Ele já vem se torcendo. Aí eu, Jesus, que obreira maravilhosa. Porque quando Jesus pega pessoas desse jeito, a pessoa fica tão amável, irmão, que tu não consegue segurar ela mais. Eu não estou dizendo que a lentinha não tem jeito, a lentinha tem sim. Porque Jesus gostava de lidar com gente difícil. E lidar com gente difícil é lidar com obra em construção. E ele olhava para Pedro, e você vê, irmão, que em todo o tempo Pedro era impulsivo. Ele tinha os seus momentos de impulsibilidade, chegar, fazer tudo pelo seu impulso.
E outra coisa que ele fazia, ele oscilava no amor dele. Tinha momento que ele oscilava o tempo todo, tinha momento que ele amava, tinha momento que ele tinha vontade de negar. Tinha momento que Pedro chegava para Jesus e dizia para Jesus: olha só, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A gente largou tudo. E aí, a gente vai ficar andando atrás do senhor? Eu acho, vou fazer a cara de Jesus, tá? Eu acho que Jesus fazia isso aqui, ó. Ele é demais. Demais. Ele arrasa. Vê se ele ficou atrás de João. Porque João era o discípulo do amor. Já viu quando João, se você nunca soube disso, você vai saber hoje, nessa tarde. João, quando via Jesus, a primeira coisa que ele fazia era encostar a cabeça no peito de Jesus para ouvir o peito dele batendo. Aí Jesus, coisinha amável. Aí Jesus, de vez em quando, estava sentado na mesa, Jesus catucava Pedro. Pedro, uma olhadinha no vinho, no suco de uva. Tu me ama, Pedro? Mestre, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus, ele é demais. Ele fala uma veracidade na língua, mas o pensamento dele é todo na mentira. Ele vai me negar. Amém, irmãos? E ele não desistiu de quem? E outra coisa, você diz que não tem jeito? Pedro teve, por que tu não tem? Não, meu jeito é grosso assim mesmo, sou cangaceiro por pessoa. Não. Jesus te dá um jeito. Pedro tinha uma mente que oscilava. Cheio de erro, cheio de falha. Pedro tinha a cabeça quente, era estourado. Lembra do soldado quando vem prender Jesus? Quando vem Pedro, a primeira coisa que faz, pega a espada que nem andava de espada, ele pegou a espada dos outros e toma ali na orelha. Eu acho que Jesus naquele momento, contextualizando, não perdendo o contexto da Bíblia, Jesus até mesmo disse: Pai, graças a Deus, porque se ele vai com mais força, ele arranca a cabeça do soldado, ele só arrancou a orelha. E Jesus vai com toda a bondade e faz a parte estética e coloca a orelha no lugar, dizendo para Pedro: tu erra, tu rebenta e eu conserto. Fala para a pessoa da tua casa: tu grita e eu te amo. Olha que coisa linda. Tu é estressada e eu fico calmo, só te ouvindo. Aí tem gente que vai olhar para você e assim: tá de deboche, né? Não, é minha mente que está liberta. Não, tá não. Antigamente você falava, mas agora eu estou assim, ó. Aplaude ao Senhor, pois Ele está aqui. E engraçado, irmão, que Jesus não larga Pedro. E em todos os milagres, em toda a casa que Jesus entrava, Jesus sempre chamava quem? Igualzinho. Pedro, Tiago, João. Jesus, quando entrou na casa de Jairo, primeiras pessoas, vem Pedro. Jesus, se olhasse para a mente de Pedro, Jesus disse assim: Pedro, sai, vou só andar com João, porque tu é estabanado. Tu vai chegar na casa da mulher e vai olhar para a morta, vai dizer: pastor, Jesus está morta. Não, Pedro, não quero nem andar contigo. Pelo contrário, vem, Pedro. Jesus sempre puxou quem estava cheio de falha, quem oscilava, puxava para perto dele. Sabe por quê? Quanto mais perto você ficar, mais transformado você fica. Ele nunca vai te empurrar para trás. Ele nunca vai te rejeitar. Ele sempre vai te chamar para o propósito de mais perto. Repita comigo: mais perto. E quanto mais ele dizia que amava, Jesus sabia do fundamento do coração de Pedro. E sabia muito bem que ele ia errar, que ele ia falhar, mas ele sabia. E todo momento Jesus dava um catucalzinho nele. Pedro, que é, Senhor? Tu me amas?
Amo. Tu viu na lavação dos pés, irmão? Quem lê Bíblia é maravilhoso, né? Viu na lavação dos pés? Quando Jesus vai lavar os pés, ele não deixa Jesus lavar os seus pés. Depois que ele não deixou Jesus lavar os pés, sabe o que ele pediu? Para lavar a cabeça, para lavar a mão, para lavar tudo. Sabe o que ele falou? Lava tudo. Agora, você imagina, irmão, eu estava de madrugada lendo disso. Eu fiquei rindo com a imaginação, porque todo professor é lúdico. A imaginação da cara de Jesus, querendo lavar o pé dos discípulos, e essa graça de Pedro fazendo graça na casa. Não, o Senhor não vai lavar meu pé. Depois eu vou lavar meu pé, minha mão e minha cabeça. Porque ele achava, irmão, olha como é que era uma mente que ainda não estava liberta. Ele achava que era somente por estar lavando todo o seu corpo, seria limpo. Mas Jesus estava ensinando a ele, quanto mais você ser menor, maior você vai ser no reino. E hoje o evangelho chega a nós, através desses homens maravilhosos, que também teve problemas, oscilaram, mas o Senhor nunca os abandonou. Pedro era uma obra em construção, e você não faz diferença. Só que Jesus está o tempo todo, vem mais para perto, querida. Ele nunca te tira da mesa. Ele nunca tirou Pedro da mesa. Você vê que Jesus chega para Pedro, Pedro, tu vai me negar. Mas ele não chega, Pedro, ó, levanta. Está excluído hoje do grupo da célula, da nossa rede. Não, ele não excluiu. Ele toda vez ele perguntava, Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Mas lá no fundo, Jesus sabia que a oscilação humana dele fazia isso, mas lá no fundo ainda tinha amor, sim. Senhor, eu só preciso de um conserto da minha mente. Sabe por quê? A minha mente ainda está no conforto da pescaria. Mas não, tu tem um propósito na minha vida. Aleluia. Levante tua mão e diga, eu estou num processo de libertação, de transformação. E você acha que Jesus estava perturbando Pedro? Não, ele só estava estimulando o amor de Pedro. Tu me ama, Pedro? Aham. Sabe o que Jesus estava fazendo, irmão? Toda vez que Jesus via Pedro, Jesus sempre via um grande potencial nele. Por quê? Você pode ver que para chegar à igreja, o momento do Pentecoste, a descida do Espírito Santo, a pregação do Evangelho, entrar e enfrentar outras coisas, não tinha uma pessoa senão Pedro. Então Deus tem pessoas para trabalhar na sua obra. É por isso que ele está hoje, nessa quarta-feira, libertando a tua mente, porque a Igreja Batista Monte Oreb precisa de Pedros. Cadê os Pedros? Levanta a tua mão. A Igreja Batista Monte Oreb precisa de gente corajosa. Pessoas que enfrentam as coisas. A igreja precisa de gente que não corra. Qualquer probleminha, qualquer coisinha está correndo. Larga o evangelho, vai para o budista. Vai, troca. Faz a parte da apostasia. Troca de fé. Não, irmão. Pedro, com toda a sua negação, escuta isso. Nós vamos fazer um mistério maravilhoso nessa tarde. E Jesus sabia tanto do potencial dele, que sabia que ele seria ótimo para o reino. Irmão, um dos maiores discípulos que curaram, tanto Paulo como Pedro, sombra curava. Jesus mudou? Jesus mudou? Ele é o mesmo Deus de Pedro, do Velho Testamento, do Novo Testamento. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que levanta gente ungida para curar pessoas. Paulo quando não ia, mandava pedacinhos de pano. Leva, gente. Leva a minha roupa, porque pelo menos a minha roupa vai. Porque não tem como, eu estou todo em todos os lugares. Sabe por quê? E Paulo foi uma pessoa com a mente mais assassina que existia. E você acha que uma pessoa dentro da tua casa, só porque é braba, não tem jeito? Tem jeito sim. Tem jeito. Eu ainda creio no que Deus pode fazer. E é nessa explosão de milagre que a gente vai ver famílias sendo restauradas. E é essa pessoa que Deus vai fazer
ser curada para curar outras pessoas. Hoje você me vê aqui com essa calça branca e essa blusa rosa, com esse sapato rosa. Não. A minha mãe, quantas das vezes minha mãe chega assim, olha, eu queria que você morresse. Porque você me dá trabalho, você é a pior de todos os seus irmãos. E eu falo para você, se Jesus não me pegasse, eu seria uma das piores bandidas. Eu não ia virar mulher de bandido, não. Seria uma melhor dos bandidos, porque do mesmo jeito que Deus tem uma potência comigo, Satanás também tinha uma fúria sobre a minha vida. Mas eu decidi tomar rédea da minha vida e dizer que a minha mente é de Cristo. Eu era uma criança, irmão, que eu batia em todo mundo na escola. Eu preparava armamento de pedra dentro da meia, levava para casa, para derrubar os Golias da minha vida. Eu rodava meia na escola, para poder acertar quem vinha em cima de mim, porque eu sofria bullying. Então eu atacava o tempo todo. Quando a diretora falou assim, olha, você ficar 3 dias sem não ir à escola. Eu me arrumava no sapatinho, olha como é que eu armava. Eu me arrumava no sapatinho, minha mãe, para onde você vai? Vou para a escola, eu tenho que ir mais cedo. Mentira, eu não estava nem para a escola. Eu estava proibida de entrar. Eu falsificava a letra dela. Teve um dia que minha mãe descobriu e falou assim, olha, você é só Jesus. Eu falei, então é só Jesus mesmo. Isso tudo que você está vendo aqui, dessa calça branca e esse sapato que está falando com você, você sabe o que é isso? É trabalhada pelo Espírito Santo. Eu sou a pessoa trabalhada pelo Espírito. Porque quanto mais você conhecer o Senhor, menos você aparece. E aparece a pessoa dele. Era isso que Jesus queria com Pedro. Pedro, quanto mais eu te colocar perto de mim, menos você vai aparecer. Aleluia! Você pode dar um glória aí, porque a casa está cheia. Escuta isso, ele larga tudo. A Bíblia vai dizer, Mateus 4, 22. Então eles no mesmo instante deixaram o barco do seu pai. Então tudo que ele sabia, ele largou. Escuta isso. Nós falamos isso aqui, olha que nós vamos fechar com passado, identidade. Olha que Deus maravilhoso. Deus está fazendo um apanhado glorioso. Ele largou o passado do seu pai de pescador. Jesus disse para ele, tu não vai mais pescar. Tu agora vai ser a pessoa, que era uma pessoa que não tinha cultura religiosa. Pedro falando, era diferente do apóstolo Paulo falando. O homem era poliglota e Pedro era pescador que ficava 3, 4 dias no mar pescando, que a única coisa que ele sabia fazer era falar com rede e falar com peixe. Então Jesus olhou e disse, se ele fala no meio do oceano, não tem medo da fúria do mar, não vai ter medo de enfrentar o amor pelo evangelho. Em frente, tem pessoas dentro da tua casa que precisam de salvação. O mais perigoso, 171, 155. O mais mentiroso, tu vai ver que ele vai começar a dizer, nossa mãe, estou falando a verdade agora, nem me reconheço. Você vai ver como é que Deus vai fazer. Mas sabe o que é que você faz? Quanto mais você puxa ele para o altar, puxa ele para perto de Jesus. Vem mais para perto. Porque Jesus nunca dispensa ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Ele está na casa. E ele fazia, irmão. Eu estava vendo uma parte que ele fazia do círculo dos discípulos. Ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Por isso que Jesus chamava. Para orar. Jesus chamou quem? João, Pedro e Tiago. O que Pedro fez? Dormiu. Mas Jesus chamou. Fala para a irmã que está ao teu lado. Ele chama a si mesmo. Jesus desce e fala para eles. Poxa, nem por algum instante vocês conseguiram vigiar. Vocês dormiram. Ele volta de novo para orar. Quando ele volta, eles estão dormindo de novo. E Jesus não queria largar aqueles 3. Os 3 problemáticos, cochilavam. Mas Jesus não largava. Fala para tua irmã, é por isso que tu está sentado aqui do meu lado, porque ele não te larga.
os milagres, Pedro estava junto de Jesus. Todos os milagres. E todos os milagres tinha uma pergunta dele. O Senhor o convida, olha, escuta isso. O Senhor convida. Jesus não convida mais ninguém para andar sobre o mar. Por quê? A pessoa que mais questionava era Pedro. Quando viu, olhou. Eu também quero. Para, Jesus, eu também quero. Então vem, Pedro. E Jesus convidou um homem para andar em cima do mar, para provar os seus milagres, para saber, você só está sentindo isso, só influência, você vai ver como que você vai ser, tua sombra vai curar, tu vai chegar nos templos e vai dizer assim, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Porque na cabeça de Pedro, na mente de Pedro, Pedro não tinha nada, pai pescador. A maioria dos pescadores morava em vilinhas, lugares aonde só passavam barcos. Então não tinha muita cultura. Você imagina Deus, Jesus chamando o homem para ser o centro do evangelho. Quem crê nisso? É muito linda a história dele, muito linda. E que mente maravilhosa. Jesus visita a mente de Pedro em todo o tempo. Mas pastora, ele negou Jesus. Mas você vai ver. O que aconteceu? Escuta isso. E Pedro contradizia Jesus o tempo todo. Teve um momento que Pedro chegou para Jesus e falou para Jesus não morrer. Não se entrega não. Aí Jesus, reta de mim, Satanás. Tem um propósito, Pedro. Não faz isso. E Jesus representava o tempo todo, tirando os demôniozinhos dele. Sai, em nome de Jesus. O tempo todo. Porque sabia que essa pessoa tão difícil era uma pessoa futuramente maravilhosa. Escuta isso. E Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Sim, Jesus. Tu sabe que eu te amo. Mas Pedro, tu vai me negar. Não, vou não. Sabe por quê, irmão? Pedro, ele tinha certeza de uma determinação que ele não negaria Jesus. Mas quando ele chega no palácio, uma empregada fala para ele, ué, não é você que anda junto com aquele homem, o revolucionário? Eu? Não sou eu não. Ele nega Jesus. Escuta isso. Só que ele nega Jesus. Judas vem de Jesus. Repete comigo. Pedro nega Jesus. Judas vem de Jesus. Tem diferença aqui? Tem diferença, irmão? De quem vende e de quem nega? Não. Mas você vai ver a diferença de Pedro para Judas. Judas, ele simplesmente tem um remorso mental. Ele entra num remorso quando ele vê Jesus preso. E ele tenta, dentro do remorso, entregar o dinheiro, devolver o dinheiro. Mas ele entra um remorso tão grande que ele acaba com a sua vida. Você sabe o que Pedro faz? Pedro chora muito. Você sabe o que é chorar muito? Chorar muito é você ficar entre soluços. E ele sai do meio dos discípulos chorando muito. Sabe para onde ele volta? Ele volta para pescar. Na cabeça de Pedro, ele dizia, eu o neguei, bem que ele falou, eu o neguei, então eu não tenho mais capacidade de estar andando junto com esse homem e nem estar perto de quem andava com ele. Ele volta para pescar. Mas houve algo dentro de Pedro, aquele choro que estava dentro dele, era choro de arrependimento. Choro era de quê? Por que Pedro também não se matou? Porque Pedro, ele fez uma análise maior. É melhor eu voltar para entender que a graça é maior do que a culpa. Quando ele está pescando, quem aparece no mar? Jesus aparece. Quando Jesus aparece, Pedro, senta aí. Ele cheio de vergonha. E eu quero dizer para você, teu passado,
tua culpa não pode te envergonhar, porque a tua culpa não é maior do que a graça que te libertou. Você imagina, eu estava de madrugada, eu imaginando Pedro, e ele todo sem jeito. Meu Deus, ele veio atrás de mim. Você sabe qual foi o pedido de Jesus? Jesus não chegou para Pedro e disse: aí, hein? Bem que eu te avisei. Bem que eu te falei que tu oscila, que tu é mentiroso. Não. Pedro, eu vim fazer um pedido a você. A mim? Cuida das minhas ovelhas. Irmão, ó, puxou de novo ele para perto. Dentro da tua casa, não é para puxar para fora, é puxar para dentro. Pedro ficou meio encabulado, mas quando Jesus estava lá, ele começou a entender: a minha culpa não é maior do que essa graça que me veio. Você sabe o que Jesus diz para os discípulos? Não saiam daqui em Jerusalém, fica aqui. E teve a descida do Espírito Santo sobre Pedro, sobre todo mundo que estava ali dentro. Pedro recebe o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E agora Pedro começa a pregar. Milhares de pessoas são convertidas só com a fala de pouco tempo de Pedro. Não olhe para os defeitos, olha pela mentalidade que Deus está curando nessa tarde.